nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora do Carmo, São Bento e São Mauro. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, o tema do ecumenismo, pegando alguns documentos da Igreja, a partir do século XIX, que vão tratar, ainda que não tratem particularmente do ecumenismo, ou seja, o ecumenismo seria essa relação do católico com os não católicos, mas são documentos da Igreja que tratam da liberdade religiosa, da possibilidade de salvação em outras religiões, etc. Depois trataremos também, numa segunda parte, sobre o que o Concílio Vaticano II fala do ecumenismo. E então depois coloquei aqui algumas consequências práticas dessa mudança, ou seja, o que isso poderia ter implicado na vida das pessoas, no que tange à prática do catolicismo. Basicamente vão ser dados estatísticos, números. Eu acho que essa primeira parte aqui é uma parte de teórica, de doutrina, que pode nos interessar particularmente, porque é um apanhado de documentos sobre a questão do ecumenismo. Essa questão ela é particularmente importante porque a Igreja sempre ensinou que ela é a arca da salvação, assim como só uma figura que teve da Igreja no Antigo Testamento foi a arca de Noé. Só se salvaram aqueles que estavam na arca, então ela representava a Igreja Católica. E essa questão, uma questão importante, ela ganhou uma relevância maior a partir dos descobrimentos, quando se descobriram povos que nunca tiveram contato com a Igreja, a possibilidade deles se salvarem. A Igreja, claro, ensinou que essas pessoas podiam sim se salvar, elas estavam numa situação de ignorância invencível, e se elas praticassem a lei natural, elas se salvariam. Vai ganhar uma relevância maior a partir do século XIX por conta do liberalismo. O liberalismo, que é a doutrina que vai colocar o homem como centro de tudo e como referência de tudo, vai então colocar também como verdade aquilo que cada um acha ser verdadeiro. Não existe mais uma verdade objetiva que está fora de nós. Cada um tem a sua verdade dentro de si. Isso aqui, trazido para o campo da religião, vai dar no chamado indiferentismo religioso, ou no relativismo religioso, que é a doutrina que vai afirmar que é indiferente a religião que a pessoa pratica. Na verdade, todas as religiões poderiam salvar. E isso aqui no século XIX vai ter toda uma discussão, nós vamos ver alguns pronunciamentos da Igreja em relação a esse tema do relativismo, do indiferentismo, etc. E também a Igreja se posicionando como sendo a única Igreja verdadeira, fora da qual não é possível se salvar. Isso vai ser questionado já a partir do século XIX, vai ser muito questionado aí por causa do modernismo. E no Vaticano II, no Concílio Vaticano II, o Concílio vai se pronunciar, né, aqui sobre uma definição de igreja e haverá também um documento que vai tratar justamente do ecumenismo. E essa questão da relação com os não cristãos também é importante, por conta dos chamados encontros ecumênicos. A ideia de ecumenismo, aqui eu abro um parênteses, ela sempre teve na Igreja o sentido de buscar a conversão dos não católicos. Então os católicos tinham
contato com pessoas de outras religiões, sempre com esse intuito de convertê-los. Se houvesse uma conversa, um debate, uma explanação sobre religião, o objetivo do católico tinha que ser um só: deixar clara a doutrina católica para converter os não católicos ao catolicismo. Nunca visava procurar pontos em comum ou entendimentos. E essa regra funcionava também para os protestantes, que são cristãos, né? Acreditam na divindade de Cristo, mas estão fora da igreja. Então, também em relação aos protestantes, essa questão, o ecumenismo sempre foi isso. Essa é a noção católica de ecumenismo. Atualmente, quando se fala em ecumenismo, de modo largo, quer dizer a relação com os não católicos, né? De modo estrito, quer dizer a relação com os protestantes, né? A relação com aqueles que não são cristãos, por exemplo, com os judeus ou com os maometanos, é chamado de diálogo interreligioso. Mas aqui, isso aqui é uma coisa muito específica que faz pouca diferença. Então, quando eu disser aqui ecumenismo, eu vou estar usando no sentido atual, largo, a ideia errada de que as religiões devem se unir buscando aquilo que elas têm em comum. Tá? Bom, posição da igreja em relação ao ecumenismo. Isso aqui pode ser resumido, pode ser sintetizado na definição do Quarto Concílio de Latrão, que foi no ano de 1215, do século XIII, que afirmava: não há salvação fora da igreja. Né? Salus extra ecclesiam non est. Não tem possibilidade de se salvar fora da igreja. Já expliquei a questão daqueles que estão em ignorância invencível, mas a exceção, quando a gente trata quando a gente vai ensinar, a gente trata de regras, né? Não fica tratando de exceções. Trato aqui, então, da questão, eu coloco aqui o caso do americanismo. O americanismo é uma heresia do século XIX, condenada pelo Papa Leão XIII, que ela vai ter uma consequência no ecumenismo. Né? Quem vai estar por trás dessa heresia é um padre de origem alemã, mas ele era americano, chamado Padre Ecker, que era contemporâneo de Dom Bosco, né? Nasceu 4 anos depois de Dom Bosco e morreu no mesmo ano que São João Bosco. O Padre Ecker, ele, família protestante, ficou católico, ficou redentorista, foi ordenado padre, tinha muita dificuldade para aprender, mas foi ordenado padre. Depois ele fez uma viagem para Roma, às próprias custas, né? Ou seja, contra o voto de pobreza que ele havia feito. Então ele foi expulso dos redentoristas. Ele foi falar com o Pio IX. O Pio IX aconselhou ele a fazer uma obra de missão nos Estados Unidos. Ele vai então fundar os padres. Ele vai se inspirar em São Paulo. Então os padres eram chamados de paulistas, né? Não tem nada a ver com São Paulo, com a nossa cidade aqui, evidentemente. O Padre Ecker, então, vai ter ideias ecumênicas. Vai dizer: eu gostaria de ajudar os católicos com a minha mão esquerda e os protestantes com a direita. Depois, quando ele morre, é escrita, alguns seguidores dele escrevem a vida dele, e essa vida vai ter pouca repercussão. Ela vai ganhar força quando é traduzida para o francês. Na França ela vai ganhar força. E aqui, então, o que vai dizer o americanismo? Né? Que as virtudes do povo americano, isso é o que eles diziam, né? Que a virtude do empreendedorismo, da autoconfiança, da atividade, etc., que essas virtudes devem ser aplicadas à religião. E que as virtudes que são do velho mundo, obediência, humildade, etc., que eles chamavam de virtudes passivas, essas virtudes hoje não seriam mais importantes para a religião. Então, o que a igreja precisaria fazer era se americanizar, né? Adotar o que eles chamavam de virtudes dos povos americanos, dos norte-americanos. Tá? E quando vai ser no final do século XIX,
em 1893, vai ter em Chicago um congresso enorme em comemoração dos 400 anos da chegada de Colombo. Durou meses, os países todos foram lá e fizeram. O Brasil também expôs lá. Foi acho que 6 meses de congresso, uma coisa enorme. Nesses congressos de tecnologia, né, fala de várias coisas. E também você falava de religião, porque a religião tem alguma relação com a cultura. Então, e aqui se organizou, então os protestantes organizaram um congresso de religiões, onde vários adeptos de religiões iriam lá para falar, expor a sua religião, o que ensinava, etc., num ambiente muito de indiferença, né, no que não havia uma verdade. E aí alguns seguidores do Padre Ecker, alguns membros dessa congregação dos padres paulistas, participaram desse congresso. Como eu comentei, a vida do Padre Ecker teve muito sucesso, muita repercussão na França. E na França, também na virada do século, em 1900, houve o Congresso Universal, né? Também uma espécie de congresso lá de técnica, tecnologia, etc. E aí se deu a ideia de fazer também um congresso de religiões nessa convenção, nesse Congresso Universal de Paris, mas agora organizado pelos católicos. Não, a Exposição Universal foi. Essa aqui não é a dos 100 anos da Revolução Francesa. Essa aqui foi em 1900, chamado Congresso, era Congresso Universal, alguma coisa assim. E então, Então, aqui tinha bastante gente importante organizando. Por exemplo, isso aqui teve muito apoio, né? Por exemplo, tinha porque se falava, então, de uma união das religiões, onde as religiões deveriam abrir mão daquilo que pudesse dividi-los e apenas dar foco naquilo que os unia. Então, por exemplo, o Monsieur Redwood, da Nova Zelândia, dizia: em todas as religiões existe um vasto elemento de verdade. Depois de um padre bem ruim chamado Charbonnel, esse padre depois apostatou a fé, ele dizia, olha que interessante, é a Igreja Católica, todos têm essa percepção, que deverá fazer as concessões mais generosas para essa grande ideia do Congresso Universal das Religiões. Essa generosidade terá seu retorno. E depois ele continua, isso aqui é um artigo dele, né? Eis o projeto. É um sinal dos tempos ter se podido ao menos expô-lo. Não se teria sequer apresentado há 2 anos, pois afinal, o Congresso Universal das Religiões seria, em nossa velha Europa, o primeiro concílio em que não teria havido anátemas. Quer dizer, ia ser o primeiro concílio da história sem nenhuma condenação. Né? Isso em 1900. Isso aqui, então, estavam organizando. Estavam organizando o Congresso. Eu coloquei aqui a condenação de Leão XIII. Né? E Leão XIII, então, tinha já, um ano antes, condenado o americanismo. Que o padre Ecker é um dos principais responsáveis. Então, o Papa vai ter uma carta dele para o arcebispo... como era o nome? O primaz dos Estados Unidos. Agora eu esqueci o nome dele. Me fugiu o nome dele. Ele diz o seguinte, o fundamento das novas opiniões parece ser o seguinte: para que aqueles que discordam sejam mais facilmente conduzidos à sabedoria católica, a Igreja deveria aproximar-se mais da humanidade deste século avançado e, afrouxando a severidade de outrora, ceder às novas opiniões e métodos introduzidos pelos povos. Muitos acreditam que isso deve ser entendido não apenas em relação à disciplina da vida, mas também às doutrinas que contêm o depósito da fé. Eles sustentam que seria oportuno, para atrair a vontade dos discordantes,
omitir ou suavizar certos pontos de doutrina considerados de menor importância, de tal forma que não mantenham o mesmo significado que a igreja sempre sustentou. Então, quer dizer, aqueles que queriam promover o ecumenismo, em outras palavras, diziam que a igreja tinha que abrir mão dessas coisas que não são tão importantes para ter um discurso mais suave e que permitisse, então, essa união ecumênica. O Papa termina aqui dizendo uma coisa importante, olha, que de tal forma que não mantém, ou seja, a doutrina da igreja, o mesmo significado que a igreja sempre sustentou. Isso aqui é o que vão defender os modernistas, né? Que o dogma evolui, ele vai mudando de significado, de sentido. E o Papa, então, vai escrever, em 1900, uma carta. Essa carta vai ser publicada nos jornais, no Lacroix e num outro jornal francês, condenando, então, esse congresso de religiões que haveria. Tanto que nem houve, né? Não houve. Com a condenação papal, a coisa naufragou, graças a Deus. O que é interessante a gente ver disso aqui tudo? É uma coisa que aconteceu há mais de 100 anos e que é uma ideia bastante atual, né? Promover um encontro multirreligioso. Para a gente não perder muito tempo com esse tema, eu então aqui trago um outro dado, que esse é da Enciclopédia Católica. A Enciclopédia Católica foi escrita no começo do século XX. Foi uma iniciativa de americanos. Não tem nada a ver com o americanismo. Mas que foi justamente para combater a enciclopédia britânica, etc., que trazia, quando falava da igreja, informações parciais, né? Então se escreveu uma enciclopédia para tratar dos temas que interessassem aos católicos de uma forma mais trazendo o que a igreja de fato ensina. Então, são muitos autores, né? E eu fui procurar o verbete, essa edição é de 1950, o verbete ecumenismo. Então, estamos aqui às vésperas do concílio. Então, diz aqui, no sentido próprio, o ecumenismo é a teoria mais recente criada pelos movimentos interconfessionais, especialmente os protestantes, para alcançar a união das igrejas cristãs. Aqui se fala do ecumenismo no sentido estrito. Aí fala noção de ecumenismo, que vai criar a igualdade de todas as igrejas. Aí nos três aspectos. Psicológico. Todas as igrejas devem se reconhecer igualmente culpadas pela separação. Essa é uma das teorias deles. A separação entre católicos e protestantes não é culpa de Lutero ou dos protestantes apenas. É culpa de todos nós. Depois, historicamente, nenhuma igreja após a separação pode se considerar a única e total igreja de Cristo. Guardem a expressão, igreja de Cristo. Mas apenas parte dessa única igreja. Consequentemente, nenhuma pode arrogar-se o direito de obrigar as demais a retornar a ela. Depois, escatologicamente, a igreja futura, que vai resultar dessa união, não poderá ser idêntica a nenhuma das igrejas atualmente existentes. Quer dizer, vai ter uma outra igreja, uma pan-igreja, que vai unir todas as que existem hoje. A Santa Igreja Ecumênica, que surgirá nesse novo Pentecostes, superará do mesmo modo cada uma das confissões cristãs. E aí o autor, que é um padre espanhol, conclui: fica imediatamente claro que tais teorias são contrárias à fé católica. Isso aqui na edição de 1950. Então, era a doutrina corrente de que só a Igreja Católica salva, que não se deve buscar o ponto que nos une. Eu gosto muito da analogia do médico que o professor Orlando usava. Se eu vou a um médico, faço uma série de exames, eu tenho câncer no fígado, ele analisa todos os meus exames e elogia os meus rins, o pâncreas, elogia o pulmão. Está tudo perfeito, o coração diminui, vou viver 200 anos. Né? E ele não fala palavra sobre o câncer no fígado. Eu saio do médico achando que, de fato, eu vou viver mais 200 anos. Né? Ele só me deu boas notícias. Aí eu vou pedir uma segunda opinião. Chego no médico, ele olha os resultados todos bons, exceto o câncer no fígado,
Ele deixa de lado todas as boas notícias e fala: André, tem uma coisa bem séria para te falar. Você está com um câncer grave no fígado. Se você não se cuidar, em 6 meses você está morto. Qual médico foi meu amigo? O que me deu uma má notícia. Porque o que interessa é tratar o câncer. Não interessa agora se o pulmão, se os rins estão bons ou não. Quando se faz apostolado, claro, tudo isso aqui tem jeito, etc. Mas isso tem que fazer. Tem que procurar onde a pessoa está errada, onde está o problema, onde ela discorda, para poder ajudá-la. Se a gente fica procurando só aquilo que agrada, nunca se vai a lugar nenhum. Muito bem, vamos agora então começar a verificar alguns documentos eclesiásticos que tratam, como eu falei no começo, da questão da objetividade da fé, o relativismo, o liberalismo, etc. Bom, um papa que escreveu um documento importantíssimo sobre tudo isso é um papa chamado Gregório XVI, no século XIX. Os papas todos do século XIX vão combater o liberalismo. Isso aí é uma coisa, uma constante no século XIX. Então, Gregório XVI vai escrever a Mirari Vos, que é uma encíclica, e onde ele vai dizer, olha aqui, hein? Vejam como o Papa fala aqui de uma forma bastante firme. Tocamos agora outra ubérrima causa de males, pelos quais deploramos a atual aflição da Igreja, a saber, o indiferentismo. Isto é, aquela perversa opinião que, por engano de homens malvados, propagou-se por todas as partes de que a salvação eterna da alma pode ser conseguida em qualquer profissão de fé, com tal que os costumes se ajustem às normas do reto e do honesto. Porque a pessoa sendo boazinha, não importa o que ela acredita. A fé vai importar pouco. E desta, sob qualquer ponto de vista, pestífera fonte de indiferentismo, mana aquela sentença absurda e errônea, ou melhor, aquele delírio de que a liberdade de consciência tem que ser afirmada e reivindicada para cada um. O Papa chama isso aqui, então, de perversa opinião e delírio. E ele vai, então, continuar. Mas há tantas e amargas motivações que nos mantêm solícitos e no perigo comum, com dor singular nos magoam. Uniram-se certas associações e algumas determinadas reuniões, nas quais, unindo-se com pessoas das mais diferentes religiões, mesmo falsas e de culto estranho, defendem todo tipo de liberdade. Ele está falando de encontros ecumênicos, de religiões, de reuniões ecumênicas. Depois de Gregório XVI, o Papa foi Pio IX. Pio IX teve um reinado bastante longo. E o Pio IX ficou famoso por diversos atos, né, do seu reinado, particularmente pelo Sílabus. O Sílabus ele é um compêndio, né, uma relação de afirmações condenadas. São 80 proposições, todas elas condenadas. Então é muito objetivo, né? Tem lá uma frase, fala, antes de começar a ler, você já sabe, isso que eu vou ler está condenado. Então fica muito fácil, fica muito didático. Dessas 80 proposições, o Papa vai tratar várias que vão falar do liberalismo e do indiferentismo. Então, a 15ª. Isso aqui tudo está condenado pela Igreja. Há discussão de que o Sílabus é infalível. Porque, de fato, o Sílabus ele é um compêndio de ensinamentos anteriores. Tem aqui São Tomás, uma série de coisas. Pio IX não escreveu isso ali, a partir dali, né? Então, a 15ª proposição. É livre a qualquer um abraçar e professar a religião que ele, guiado pela luz da razão, julgar verdadeira. No culto de qualquer religião, podem os homens achar o caminho da salvação eterna e alcançar a mesma eterna salvação. Isso aqui é uma frase condenada. Olha essa aqui, hein? Pelo menos deve-se esperar bem da salvação eterna daqueles todos que não vivem na verdadeira Igreja de Cristo. Vejam aqui, eu faço mais um parênteses, porque a expressão Igreja de Cristo apareceu de novo.
Vejam que o Papa não se preocupa em distinguir Igreja de Cristo e Igreja Católica. E quando a gente lê, para nós, não existe essa distinção. Quando ele fala aqui, pelo menos deve-se esperar bem da salvação eterna daqueles todos que não vivem na verdadeira Igreja de Cristo. De que igreja ele está falando? Da Católica. Ninguém tem dúvida disso. Essas expressões, Igreja de Cristo e Igreja Católica, sempre foram usadas indistintamente. Nunca, olha, a Igreja Católica é isso, a Igreja de Cristo é aquilo, não é bem a mesma coisa, etc. Agora o Papa trata especificamente do protestantismo. O protestantismo não é senão outra forma de verdadeira religião cristã, na qual se pode agradar a Deus do mesmo modo que na Igreja Católica. Condenado. A Igreja não tem o poder de definir dogmaticamente que a religião da Igreja Católica é a única verdadeira. E por fim, né, essa última proposição é famosíssima, né? O pontífice romano pode e deve conciliar-se e transigir com o progresso, com o liberalismo, com a civilização moderna. Né? Aí você fala, mas então por que está usando o computador? Não tem nada a ver com técnica aqui. Pio IX foi o Papa, para vocês saberem, se um dia ouvirem alguém dizer isso, quem instalou as ferrovias nos Estados Pontifícios, quer dizer, que era a tecnologia da época era essa. E foi ele que implementou. Então, isso aqui não está falando de técnica do ponto de vista de luz elétrica, está falando de ponto de vista de mentalidade, que é a mentalidade que vai dizer que a razão humana pode compreender tudo e que o homem é o centro de tudo, em outras palavras, que o homem é Deus. Essa é o que está por trás da civilização moderna. Muito bem. No final do século XIX, o Papa Leão XIII, eu já falei dele aqui, que eu não falei da condenação do americanismo, o Papa Leão XIII vai escrever uma encíclica. As encíclicas do Papa Leão XIII são muito boas, muito didáticas. Tem uma chamada Libertas Prestantissimo, que fala justamente da liberdade humana. E nessa encíclica, então, claro, falando da liberdade, fala da liberdade de religião, e o Papa vai dizer, mas para evidenciar melhor essas verdades, consideremos separadamente as diversas espécies de liberdade que se dão como conquista da nossa época, que são liberdades que a nossa época tem como conquistas. E, primeiramente, a propósito dos indivíduos, examinemos esta liberdade tão contrária à virtude da religião, a liberdade de culto, como lhe chamam. Liberdade que se baseia no princípio. Liberdade que se baseia no princípio de que é lícito a cada um professar a religião que mais lhe agrade. Portanto, o que o Papa está dizendo aqui, não é lícito a cada um praticar a religião que mais lhe agrade. Fulano, por que você vai nessa religião aqui? Ah, porque lá eu me sinto bem. Isso não pode. Né? Então as pessoas escolhem as religiões porque lá elas se sentem bem. Ah, eu agora mudei, agora eu vou na seita tal. Mas por quê? Porque lá eu me sinto bem. Então aqui, o Papa está dizendo, não é esse o critério, né? Então, mas precisamente ao contrário, sem dúvida alguma, entre todos os deveres do homem, o maior e o mais santo é aquele que ordena ao homem que renda a Deus um culto de piedade e de religião. Ele está respondendo o erro aqui, que vai dizer que a pessoa é livre, inclusive, para não praticar religião alguma. Depois, aqui já no final do 19, na época de Leão XIII, é quando começa a heresia do modernismo. Quem vai propriamente combater o modernismo é São Pio X. Mas a gente já viu que no americanismo, na condenação que Leão XIII faz ao americanismo, ele já trata de um erro que vai ser repetido pelos modernistas. Então, São Pio X vai ter dois grandes documentos contrários ao modernismo. Um é o decreto Lamentabili, que ele tem a forma, né, do sílabus, mas não são 80, são 65 proposições condenadas. Então é o mesmo sistema didático. Aliás, veja como isso funcionava, né? São Pio X vendo, fez igual. Houve no Vaticano II bispos que sugeriram que a igreja fizesse um novo sílabus, né?
Mas assim, não para mudar, o que queria de fato que o sílabus precisava ser republicado e relembrado. E o outro documento de São Pio X vai escrever, ambos no ano de 1907, é a Pascendi. A encíclica Pascendi, São Pio X, então, vai aqui descrever o erro modernista com tanta clareza que os modernistas mesmo diziam que o Papa foi o que melhor compreendeu o erro deles, hein? O Bonaiuti vai dizer isso. Ele vai dizer isso. Que o Papa... Isso. Ele reconhece que o Papa, de fato, entendeu muito claramente o que era o modernismo. Então aqui diz o Papa: cumpre, entretanto, desde já notar que, posta esta doutrina da experiência unida a outra de simbolismo, toda religião aqui é excetuada, mas se era dos idólatras, deve ser tida por verdadeira. E, na verdade, por que não fora possível se acharem tais experiências em qualquer religião? E não poucos presumem que, de fato, já se as tenham encontrado. Com que direito, pois, os modernistas negarão a verdade a uma experiência afirmada, por exemplo, por um maometano? Com que direito reivindicarão experiências verdadeiras só para os católicos? E os modernistas, de fato, não negam, ao contrário, concedem, uns confusa e outros manifestadamente, que todas as religiões são verdadeiras. É claro, porém, que eles não poderiam pensar de outro modo. Muito bem, depois de São Pio X, então, o Papa Pio XI, em 1928, notem que o ensinamento não muda, né? Fora da igreja não há salvação. A Mortalium Animus, que é justamente, esse é um documento fundamental para se estudar o ecumenismo, porque aqui, Pio XI, nessa encíclica, ele vai justamente tratar sobre a verdadeira unidade religiosa. Então, vai dizer Pio XI, está, portanto, claro que a religião verdadeira não pode ser outra, senão a que se funda na palavra revelada de Deus. Começando a ser feita desde o princípio, essa revelação prosseguiu sobre a lei antiga e o próprio Cristo completou-a sob a nova lei. Depois, assim sendo, é manifestadamente claro que a Santa Sé não pode, de modo algum, participar de suas assembleias, dos não católicos, e que aos católicos de nenhum modo é lícito aprovar ou contribuir para estas iniciativas. Se o fizerem, concederão autoridade a uma falsa religião cristã, sobremaneira alheia à única Igreja de Cristo. Notem que aqui também, Igreja Católica, Igreja de Cristo, a gente nem se põe a questão, né? Assim, veneráveis irmãos, é clara a razão pela qual esta Sé Apostólica nunca permitiu aos seus estarem presentes às reuniões de acatólicos, porquanto não é lícito promover a união dos cristãos de outro modo, senão promovendo o retorno dos dissidentes à única verdadeira Igreja de Cristo. Quer dizer, então os dissidentes não estão na Igreja de Cristo. Se eles vão retornar para a Igreja de Cristo, então eles não estão na Igreja de Cristo. Né? Muito bem, isso aqui foi Pio XI. Depois, esse aqui talvez seja o penúltimo documento que eu vou tratar, antes do concílio. Tem aqui uma instrução da época de Pio XII, essa aqui é da Congregação da Doutrina da Fé, né? Motione Ecumenica, Instructio de Motione Ecumenica, né? Instrução sobre o movimento ecumênico. Esse documento é muito importante porque ele vai trazer a doutrina oficial da Igreja Católica sobre o ecumenismo. É um documento muito importante esse aqui. Nesse documento, então, a Congregação da Doutrina da Fé vai dizer que os bispos também deverão zelar para que, sob o falso pretexto de que é muito mais importante considerar o que nos une do que o que nos separa, não se alimente um perigoso indiferentismo, especialmente entre aqueles que são menos instruídos nas questões teológicas
e cuja prática religiosa é menos profunda. Essa história de vamos ver o que nos une e não o que nos separa, não pode. Os bispos têm que combater isso aqui. Isso aqui em 49. O concílio começaria daqui a 13 anos. Então, às vésperas do concílio. Depois, a doutrina católica, olha isso aqui, hein? Que método. A doutrina católica deve, portanto, ser proposta e exposta de maneira total e integral. Não se deve silenciar ou disfarçar com termos ambíguos o que a verdade católica ensina sobre a verdadeira natureza e as etapas da justificação, sobre a constituição da Igreja, sobre a primazia de jurisdição do Pontífice Romano, sobre a única e verdadeira união que se dá pelo retorno dos cristãos separados à única e verdadeira Igreja de Cristo. É necessário dizer-lhes essas coisas de forma clara e sem ambiguidade. Primeiro, porque eles buscam a verdade. Em segundo lugar, porque fora da verdade nunca poderá haver uma união verdadeira. Quer dizer, isso aqui é o que a gente sempre ensinou, né? Sempre aprendeu com o professor Orlando e sempre ensinou. Não tem que ver o que une, tem que ensinar a verdade e da forma mais clara possível, né? Sem ambiguidades. Depois, os fiéis não devem frequentar essas reuniões sem a autorização particular da autoridade eclesiástica. Quer dizer, um católico, para participar de uma reunião com outros, para tratar de religião, é claro, com outros, de pessoas de outras religiões, precisa de autorização do bispo. Isso aqui estava no direito canônico de 1917. Só podia participar com autorização. E era para mandar os padres, e os padres com boa formação. E para mandar leigo, tinha que ser leigo com boa formação, gente segura, que tinha estudado, e precisa de autorização do bispo. Isso mudou. No Código Novo não tem mais, né? No Código de 1983 já mudou. Então, vejam que a Igreja não só afirmava que ela é a única Igreja verdadeira, mas que também procurava preservar os católicos do erro do indiferentismo e mesmo de discussões quando eles não estavam preparados, né? E essas discussões, essas conversas, né, deviam visar sempre a conversão. Nunca somos aqui amigos, vamos falar de Cristo, não vamos falar de Nossa Senhora para não magoar, que vocês são irmãos separados, nada disso, né? Pelo contrário, deixa bem claro os pontos divergentes. Então, em suma, esse documento do Santo Ofício vai dizer, primeiro, que só há uma Igreja de Cristo, que é a Igreja Católica. Segundo, o clero deve procurar a conversão dos não católicos. Terceiro, a unidade só pode ser obtida por meio dessa conversão. Quarto, a verdade católica deve ser clara e integralmente anunciada. Quinto, a participação em encontros plurirreligiosos só pode ocorrer em situações específicas com a aprovação do ordinário, que é o bispo, e visando a conversão. Por fim, em 43, Pio XII já tinha escrito uma encíclica importante que trata da Igreja, né? A Igreja como corpo místico de Cristo. A Igreja, inclusive, o documento inclusive se chama Mystici Corporis, o corpo místico de Cristo. Então, nessa encíclica, Pio XII vai ensinar que a Igreja é o corpo místico de Cristo. E ele diz na encíclica que essa doutrina já é conhecida, que São Paulo já fala disso, né? E é verdade. E então vai dizer Pio XII, ora, para definir e descrever esta verdadeira Igreja de Cristo, que é santa, católica, apostólica, Igreja romana, veja aqui para Pio XII, Igreja Católica, Igreja de Cristo, é a mesma coisa. Nada há mais nobre, nem mais excelente, nem mais divino do que o conceito expresso na denominação corpo místico de Jesus Cristo. Conceito que imediatamente resulta de quanto nas Sagradas Escrituras e dos Santos Padres frequentemente se ensina.
E não só deve ser um todo sem divisão, mas também algo concreto e visível. O que quer dizer aqui visível? Né? Quando fala igreja, é igreja visível. Quer dizer que é uma igreja que tem estrutura, que tem hierarquia. Então nós temos o Papa, os bispos e os padres. A igreja visível é isso, não é a igreja enquanto o prédio da igreja. Né? É de fato uma igreja que existe enquanto instituição. Porque há alguns hereges que afirmam que a igreja não deve ser uma igreja visível, que a igreja vai ser uma simples reunião de pessoas, mas na verdade como a religião está dentro de cada um, eu não preciso ter uma igreja estruturada. Então aqui o Papa está condenando esse erro. Né? Como afirma nosso predecessor de feliz memória, Leão XIII, na encíclica Satis Conitum. Pelo fato mesmo que é um corpo, a igreja torna-se visível aos olhos. Em suma, o que a igreja sempre ensinou sobre esse tema, que há uma única igreja verdadeira, fundada por Cristo, que essa igreja é una, católica, apostólica e romana, que o contato dos católicos com membros de outras denominações deve visar a unidade na verdade católica, que esses encontros religiosos nos quais todas as denominações se apresentam igualitariamente são proibidos aos católicos e que a participação em encontros plurireligiosos exige prévia autorização do bispo e deve objetivar a exposição do catolicismo sem ambiguidades, visando a conversão. Muito bem. Tudo estaria muito bem se tivesse continuado assim, né? Mas no caminho havia um concílio no caminho, né? E aí o concílio Vaticano II vai trazer novidades sobre este tema. A mais famosa dela, o número 8 do Lumen Gentium, que vai dizer, vou dar aqui mais detalhadamente daqui a pouco, mas que esta igreja, aqui está falando da igreja de Cristo, constituída e organizada neste mundo como sociedade, subsiste na igreja católica. Aí aqui chegou uma novidade. Puxa, então existe igreja de Cristo, igreja católica, mas não era a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa. A igreja de Cristo subsiste na igreja católica. É o que está escrito, né? A igreja de Cristo, constituída e organizada neste mundo como sociedade, subsiste na igreja católica. Então, mas espera aí, a igreja de Cristo não é a igreja católica? É e não é. Né? Então aqui, rios de tinta correram. Essa questão é uma questão que foi e ainda é muito discutida. Há muitos trabalhos acadêmicos sobre isso, mas mais importante que isso, né, há pronunciamentos da igreja, da Congregação da Doutrina da Fé, etc. Tudo isso aqui para não usar o verbo o verbo ser. Era fazer a igreja de Cristo, é a igreja católica. Não era mais fácil? Sempre não foi dito isso? E não tinha confusão. Aí agora fica, o que será a igreja de Cristo? Porque a igreja de Cristo subsiste na igreja católica. Subsistir não é a mesma coisa de ser. Então, vão dizer que Alguns vão dizer que é. Mas se é, por que não pode? Então, por que não diz que é? Hã? Então, aí a questão fica estranha. O Concílio Vaticano II, a aula aqui não é sobre o Vaticano II especificamente, mas é um concílio, eu recomendo muito que leiam o livro do padre Whittiger, né, O Reino se lança no Tibre, porque ele é um livro que conta, ele é um padre jornalista que fez a cobertura do concílio, então ele conhecia muito, ele dá muitos detalhes ali. E é importante para a gente ver, porque às vezes as pessoas têm um certo receio, até em criticar o concílio, falar, puxa, mas peraí, foi um concílio da igreja. O Espírito Santo ilumina a igreja, iluminou os bispos reunidos em concílio. Como é que então agora eu não vou aceitar o que diz o Concílio Vaticano II? Então, lendo o livro, primeiramente ver que, claro que o Espírito Santo ilumina e inspirou os bispos, não tenho dúvida disso. Assim como Deus dá graça para cada um de nós agir bem, e nem sempre a gente age bem. A graça e a inspiração de Deus não destrói a liberdade humana. Se os bispos quisessem ser dóceis à inspiração do Espírito Santo,
A inspiração estava lá e eles teriam aproveitado. Aqueles que não quiseram ser dóceis à inspiração do Espírito Santo não aproveitaram, assim como nós não aproveitamos muitas das graças que recebemos de Deus, porque nós continuamos sendo livres. Então, para contar um fato, e esse livro ele é importante por isso, porque a gente vê que tinha ali... Não, ali tinha reuniões, isso, aquilo, etc. Então, quando começou o concílio, o primeiro ato do concílio era justamente fazer uma eleição, porque havia uma série de comissões para tratar de diferentes temas. Quem ia compor essas comissões? Precisava eleger quem estaria nas comissões. Não dá para trabalhar assim isso, né? Primeiro tem que compor os grupos. Então, quem era o presidente ali era um cardeal chamado Tisserand. O cardeal Tisserand já tinha feito, dias antes, meses antes, um acordo com os comunistas da União Soviética para que eles pudessem participar do concílio. Moscou não ia permitir os bispos ortodoxos irem para o concílio. Então, porque não queria que condenassem o comunismo. Então houve um acordo, um encontro em Metz, na cidade de Metz, na França, entre o cardeal Tisserand e o Nicodin. Nicodin era um clérigo ortodoxo ligado à KGB. E então deu garantias de que não condenariam o comunismo. E aí, por conta disso, pra você ter uma ideia, os bispos ortodoxos chegaram no concílio na manhã que começou o concílio, no 12 de outubro. Então, quer dizer, chegaram em cima da hora. E durante o concílio foram, acho que, 450 assinaturas de bispos pedindo a condenação do comunismo. Não foi. Quando alguém subia à tribuna e começasse a falar em frases de comunismo, cortavam o microfone. Isso chama-se liberdade de expressão e colegialidade. Então, era assim, viu? Isso aqui é para a gente perder o medo de criticar o concílio, porque tinha gente bem intencionada, que disse coisas boas. E você acha coisas boas nos documentos? Acha, mas assim como o médico tem que procurar o câncer, quando a gente analisa e vê toda a situação que está a igreja, tem que procurar as causas, né? Então, nessa reunião, então, o cardeal Tisserand iniciou os trabalhos e disse que precisariam se organizar, fazer a votação para escolher os membros das comissões. E aí um bispo francês chamado Liénard toma a palavra. Sim, aquele já era cardeal aqui, né? Já era cardeal. É assim, cardeal Liénard. Ele então toma a palavra e fala: não tem como a gente votar, a gente precisa de um tempo para se conhecer. O pessoal chegou agora. O Tisserand falou assim: não, isso aqui é a ordem do dia. E aí um outro cardeal, um alemão, de Colônia, chamado Frings, vai dizer: não, ele está certo, como vai votar? Não tem como votar. E todo mundo já tinha aplaudido, o Liénard aplaude agora o Frings. Aí o Tisserand fala: então, encerrada a sessão, vamos levar a questão ao Papa. Quer dizer, a primeira sessão do concílio foi isso. Durou minutos. Por que isso aqui tudo? Anos depois, aquele Jean Guiton estava conversando com o Tisserand e tinha um quadro que o Tisserand mostrou para ele, onde tinha o Tisserand cercado de 6 bispos. E o Tisserand fala: esse quadro é histórico, melhor, é simbólico. Porque foi para aquela cena nunca ocorreu, mas ele é inspirado numa foto. É de uma reunião que nós fizemos. Então, parece aqui na história que eu contei que o Tisserand queria fazer a votação e os outros não deixaram. E o Tisserand, anos depois, contando: nós fizemos uma reunião antes com o Frings, o Liénard, devia estar todo mundo lá, e combinaram de sabotar a primeira reunião do concílio para, segundo ele, não seguir as leis, como é que ele coloca? As leis tirânicas de João 23. O que eram essas leis tirânicas? Que tinha que votar para a comissão, só isso. Agora, qual era o medo dos modernistas? Numa eleição como essa,
seguramente iam ser eleitos os próprios autores dos esquemas. Os esquemas que foram mandados para os bispos estudarem para se preparar para o concílio eram todos conservadores, exceto da liturgia. Então, se os esquemas estavam conservadores, os presidentes das comissões são eleitos os próprios autores dos esquemas, o concílio teria sido outro. Então eles conseguiram sabotar, depois elegeram quem eles queriam. Resultado, todos os esquemas foram descartados, todos, exceto da liturgia. Foi feito tudo novo. Então, pra vocês verem como as coisas acontecem. Muito bem. O Vaticano II produziu vários documentos, né? Esses esquemas, eles eram discutidos, eram alterados, etc., eram votados, até que chegava uma versão final, quando ele era aprovado, o Papa sancionava, e a partir daí ele passa a valer. Um deles, que é a Luz dos Povos, Lumen Gentium, é o que vai justamente trazer a questão de definição de igreja, que eu dei no slide anterior. Tá? Agora aqui, olha a definição de igreja que traz a Lumen Gentium. E retomando o ensino dos concílios anteriores, propõe-se explicar com maior rigor aos fiéis e a toda a gente a natureza e a missão universal da igreja, a qual é em Cristo como que sacramento ou sinal, e também instrumento da união íntima com Deus e da unidade de todo o gênero humano. Mas olha isso aqui é uma definição. A qual é em Cristo como que sacramento ou sinal e também instrumento da união íntima com Deus e da unidade de todo o gênero humano. Primeiro, como é que se define uma coisa usando como que? Quando você usa como que, você está evocando as semelhanças que aquilo tem com as outras coisas. Mas para definir, você tem que dizer aquilo que a distingue das outras coisas. E depois, por que instrumento da união íntima com Deus e com todo o gênero humano? E depois a igreja, o que ela vai fazer é a salvação das almas. Né? É a implantação do reino de Deus, que é a igreja católica, que é o estado de graça, que é a salvação das almas. Então aqui já é uma definição muito vaga. Né? E aqui depois aqui que vai falar que a igreja de Cristo subsiste na igreja católica. Aqui no ano 2000, a congregação do Santo Ofício, o Papa era João Paulo II, o prefeito da congregação era o cardeal Ratzinger. Ele e o cardeal Bertone fazem um documento no ano 2000 chamado Dominus Jesus, tratando da questão justamente do subsídio. Vai ter coisas ali muito boas, trazendo de volta a doutrina católica, mas também com outro escorregão. Enfim, não estamos aqui para tratar da Dominus Jesus, mas para vocês verem a importância que essa questão de dizer que agora a Igreja de Cristo subsiste na Igreja Católica, como isso teve consequências. Né? Depois aqui, para falar um pouco sobre a questão dessa unidade do gênero humano, ora, não é isso que Cristo disse que ia fazer. Né? O que Cristo disse, não julgueis que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer a paz, mas a espada. Ou julgais que vim trazer a paz à terra, não vos digo eu, mas separação. Então, não veio trazer a unidade de todo o gênero humano, mas a separação. Né? Porque a verdade também separa. Né? Outro documento da igreja, Gaudium et Spes, que o cardeal Ratzinger vai dizer que é uma espécie de antissílabos. Então, lembrar dos sílabos de Pio IX, aquelas 80 proposições condenadas, etc. Esse documento do Vaticano II, a Gaudium et Spes, vai ser, segundo o cardeal Ratzinger, um antissílabos. Que vai dizer, então, eis a razão por que este sagrado concílio, o Vaticano II, proclamando a sublime vocação do homem e afirmando que nele está depositado um germe divino, oferece ao gênero humano a sincera cooperação da igreja a fim de instaurar o reino de Deus? Não, a fraternidade universal que a esta vocação corresponde. Né? Então, olha que coisa tremenda. Primeiro,
que se dentro de cada homem tem um germe... O que é um germe? O germe é algo que tem potência de se desenvolver. Ele vai se... Como é que é, irmã? É uma semente, porque a semente ainda não é uma planta, mas ela pode se desenvolver e tornar-se planta. Se eu digo que no homem há um germe divino, quer dizer que no homem há algo que, desenvolvendo-se, vai se tornar divino, fazendo o homem ficar divino. Quer dizer, isso aqui, como é que história é essa de que a gente vai ficar divino? Depois, como assim que é para instaurar a fraternidade universal? O germe da eternidade que nele, no homem, existe, irredutível à pura matéria, insurge-se contra a morte. Quer dizer, que no homem tem um germe de eternidade. Ora, só Deus é eterno. Como é que no homem tem um germe de eternidade? Quer dizer, como é que vai desenvolver-se dentro do homem algo que vai se tornar eterno? Não dá nada se torna eterno. O que é eterno já é eterno, né? Só Deus é eterno e sempre foi eterno. Nunca algo pode... hoje eu sou eterno, mas antes eu não era. Isso é contraditório. Então, como é que no homem tem um germe de eternidade? Depois aqui, e o que fica dito vale não só aos cristãos, mas de todos os homens de boa vontade. Então, quer dizer, então os homens de boa vontade não são os cristãos, porque está distinguindo. Né? Aqui lembra, o professor Orlando sempre fala, mas quem são esses homens de boa vontade? Porque aqui não são os cristãos, né? Porque aqui, ó. E o que fica dito vale não só dos cristãos, mas de todos os homens de boa vontade, em cujos corações a graça opera ocultamente. Quer dizer, os homens de boa vontade, então, os cristãos também são homens de boa vontade? Com efeito, já que por todos morreu Cristo e a vocação última de todos os homens é realmente uma só, a saber, a divina, a nossa vocação é essa. Nós temos uma vocação da divindade. E essa questão de homens de boa vontade é uma coisa estranha. Né? Como assim? Que isso aqui vale não só aos cristãos, mas não só dos cristãos, mas de todos os homens de boa vontade. Então, se os cristãos são os homens de boa vontade também, diga só homens de boa vontade, né? Não precisa distinguir. E, por fim, a Unitatis et Integratio, que é o documento que trata da restauração da unidade. É o decreto do concílio sobre o ecumenismo. Vai dizer, e é curioso que aqui, a expressão que antes se usava de reversão dos separados, ou seja, eles voltarem para a Igreja Católica, isso agora não é mais falado. Agora se fala da conversão de todos. Então, vai falar aqui do movimento ecumênico, então participam todos os que invocam o Deus Trino e confessam que Jesus é Senhor e Salvador. Não só de cada um de nós em separado, mas das comunidades em que estamos reunidos, em que se ouve o Evangelho, nossa igreja e a Deus. Ademais, dentre os elementos ou bens com que, tomados em conjunto, a própria igreja é edificada e vivificada, alguns e até muitos, e muito importantes, podem existir fora do âmbito da Igreja Católica. A palavra de Deus escrita, a vida da graça, a fé, a esperança e a caridade e outros dons interiores do Espírito Santo e elementos visíveis. Tudo isso que de Cristo provém e a Cristo conduz, pertence por direito à única Igreja de Cristo. Opa! Então agora a Igreja de Cristo não é a Igreja Católica, hein? Aqui não é mais sinônimo. Lembra que deixou de ser com a Lumen Gentium. Existe Igreja Católica, existe Igreja de Cristo. Aqui o documento está dizendo... Então, tudo isso que de Cristo provém, todos esses dons que provêm de Cristo e que conduzem a Cristo, pertence por direito à única Igreja de Cristo, que subsiste na Igreja Católica, mas não é a Igreja Católica. Então, notem como as coisas... Agora, tudo tem que ser explicado. Se você fala Igreja de Cristo, você não está mais falando da Igreja Católica. Tá? E depois aqui, como é que a gente vai encontrar fora da Igreja Católica a vida da graça? Mas a vida da graça é a condição para a pessoa ir para o céu. Não é isso? Só vai para o céu quem está em estado de graça. Essa é a condição. Por isso quem está em pecado mortal não se salva, porque o pecado mortal faz a pessoa perder o estado de graça.
Ora, se é possível ter a vida da graça fora da igreja, é possível se salvar fora da igreja. Porque essa é a condição para se salvar. Também, não poucas ações sagradas da religião cristã são celebradas entre os nossos irmãos separados. Por vários modos, conforme a condição de cada igreja ou comunidade, essas ações podem realmente produzir a vida da graça. Devem mesmo ser tidas como aptas para abrir a porta à comunhão da salvação. Né? Então, vejam que houve uma mudança. A aula aqui é só um apanhado geral muito breve, mas notem como a igreja insistia num ponto. Fora da igreja da salvação. Não pode dizer toda religião salva. Não pode esconder as verdades de fé. Não pode se reunir com membros de outras religiões sem procurar salvá-los, etc, etc. Isso aqui era assim. O católico ele podia estar sempre muito seguro. Aqui é a arca da salvação e eu não vou esconder isso aqui não. Agora, de repente, a Igreja de Cristo, a Igreja Católica, vejam que você encontra a vida da graça nessas outras religiões. Isso aqui é tremendo. Por que uma pessoa assim vai se converter? Por que um católico vai buscar converter outros? Eu quero que todo mundo se salve. Então, se eu sou católico, eu vou procurar que as pessoas fiquem católicas. Se eu acredito que toda religião salva, não preciso. Cada um precisa ser fiel à sua própria religião. Tá? E aqui entramos então na terceira parte da aula, que é mais só o overview, que já deu o nosso horário, que vai então tratar algumas consequências do pós-concílio. E aqui, claro, eu coloco uma explicação, não estou dizendo que essa relação é tão direta assim, que é a única causa. Né? Claro que houve uma série de mudanças no mundo, no decorrer do século XX, que isso, claro, ensejou uma série de mudanças de comportamento, de mentalidade, etc. E que isso também colaborou para as pessoas abandonarem a prática religiosa. Agora, com isso eu digo que a única causa, que a causa do abandono da prática do catolicismo não é somente o concílio, mas que o concílio tem uma participação importante. Por quê? Mentalidades, ideias, doutrinas que combatessem, que por causa se convencer as pessoas a deixar de ser católica, sempre existiu. Isso não é uma novidade. Não foi com a televisão que isso começou. A televisão foi um baita instrumento de corrupção da sociedade, concordo. Mas não só, no século XIX tinha literatura, não tinha antes o rádio, não tinha também, na Idade Média, não tinha os trovadores, não tinha os hereges, não tinha os cátaros que eram tão convincentes. Então, quer dizer, e por que ali a prática católica não diminuiu? Porque havia um ensinamento constante da igreja de que fora da igreja não há salvação. E agora nós estamos aqui que a igreja de Cristo subsiste na igreja católica. Deixou de defender aquilo que ela sempre defendeu. Porque, na verdade, a gente não precisa de defesa. Se eu acredito que todas as religiões igualmente salvam, ou que umas, eles vão dizer que todas igualmente, mas dizer que essa igreja de Cristo ela se realiza mais perfeitamente da igreja católica, mas não só. Então, eu não preciso defender. O que eu tenho que fazer é promover, de fato, a paz. Não vamos falar aquilo que magoa os irmãos separados, não vamos falar daquilo que pode ofender um maometano, um judeu. Não precisa. O Pedro falou uma coisa que é verdade, que isso para o próprio católico acaba sendo um motivo de abandono da religião, porque, poxa, se toda religião salva, eu vou praticar aquela que é mais leve, né? O catolicismo, como o Pedro comentou, dá trabalho praticar. Então, eu não vou praticar uma religião que eu tenho que dizer tantos nãos a mim mesmo, se a outra que eu não preciso dizer tantos nãos, vão me salvar da mesma forma. Tá, aí agora aqui eu vou colocar só alguns números e a gente encerra números e gráficos, tá? Então aqui, por exemplo,
Depois do concílio, entre 62 e 72, 10 anos, menos de 10 anos, porque o concílio acaba em 65, hein? 21.320 padres pediram redução ao Estado laico. Isso sem contar os que abandonaram o sacerdócio sem pedir redução ao Estado laico, não entraram com o processo. Depois, entre 67 e 74, de 30 a 40 mil padres teriam abandonado sua vocação. É uma média de 5 mil padres por ano. Imagina só, hein? 5 mil padres por ano. A França, antes do concílio, ordenava 1.000 padres por ano. Imagina perder 5 mil por ano. Então, falando em França, está aqui, né? Então, a França, que na década de 50 ordenava cerca de 1.000 padres por ano, olha os números aqui. Em 90, não está aqui, 90 foram... desde 90, que a França não ordena 100 padres por ano. Em 22, ali que passou. Mas olha aqui, a França, que é a filha primogênita da igreja. Esse ano vão ser 90 ordenações. Acho que foi em 2022 que esse número está mais alto, porque eles colocaram aqui outros padres que foram ordenados na França. É um desses anos aqui, talvez seja 22, que era um ano que tinha um ano mais alto, um número mais alto. E eles colocaram até tinha um padre do IBP que eles colocaram também. Enfim, não está errado. Mas enfim, vejam que a situação está desesperadora. Olha isso aqui, ó. Em 2021, o país contava com pouco mais de 14 mil padres, somando-se diocesanos e religiosos. Em 2021, agora, um pouco mais de 14 mil padres. Em 1995, eram 29 mil, o dobro, mais que o dobro. Mais que o dobro. Em 25 anos, mais ou menos. A idade média dos padres na França é de 75 anos. A quantidade de padres com mais de 75 anos na França é praticamente igual à quantidade de padres com menos de 75 anos. Você quer ver? Tal, assim, ano após ano, vai diminuindo, né? Ordena pouco, morre muito. Olha esse gráfico aqui. Isso aqui é o número de padres nas maiores dioceses da França. Esse trabalho aqui ele pegou e dividiu as dioceses da França em as dioceses grandes, as médias e as pequenas. Então, olha aqui, dioceses grandes aqui. Paris, a faixa roxa é a quantidade de padres que tinha em 64, no concílio. A vermelha em 2020. Paris, ó, não sei se vocês estão conseguindo ver, tinha em 1964 uns 1.850 padres, mais ou menos. Agora, 600 e pouco. 620, 650, sei lá. Depois, olha aqui. Olha Lyon. Lyon caiu de quase 1.600 para 300, mais ou menos. Olha aqui, Quimper, de 1.000 e pouco para 200. Essa barrinha azul aqui, o trabalho foi feito pela Fraternidade de São Pio X. Então eles colocaram só título de ilustração, quantos padres a São Pio X tem no distrito da França, não no mundo todo. Você vendo aqui ela dá mais que Arras, que Poitiers, que Besançon, Toulouse, mas todas as dioceses. Depois, esse estudo eu achei interessantíssimo, que ele pega o gráfico que mostra a queda do número de padres diocesanos religiosos, mais, vamos dizer, do rito novo, né, da missa nova, e compara com os padres dos institutos tradicionais. Fraternidade de São Pio X, São Pedro, IBP, Cristo Rei, etc.
Está aqui na França, né? Aqui ainda é França. Eu vou mostrar outras coisas. Não é mundo, né? Então, olha isso aqui. Pela análise gráfica, em 2038, 39, a França vai ter mais padres tradicionais do que não tradicionais. Agora, olha o gráfico azul, é assustador. Europa. O número de novos padres está abaixo do nível de reposição em quase todos os países. Ou seja, a quantidade de padres que morrem é superior aos que são ordenados. Na Itália, em 1990, o país contava com 38 mil padres diocesanos, ou seja, só os padres que não são religiosos, né? Então, o padre Jacinto não contaria, porque ele é religioso. Só padre, não vou falar nomes aqui, mas padre que é pároco e não é de nenhuma congregação religiosa. Então, tinha 38 mil. 30 anos depois, em 2020, era 31.800, queda de 16,3%. Na Alemanha, olha isso aqui em Alemanha, hein? Sim. Na Alemanha traz 62. Ó. A Alemanha em 2024 houve 29, o país inteiro, 29 ordenações de sacerdotes diocesanos, que foi o recorde de baixa até então. Mas nesse ano de 2025 vai bater o recorde de novo, vai ter 19. Em 62 eram 557, não tem proporção. Eles ordenavam 557 padres por ano. Esse ano vai ordenar 19. Quer dizer, algo está errado. Depois, olha aqui, para efeito de comparação. Neste ano de 25, a Fraternidade de São Pedro ordenará 25 novos diáconos, né, que é o último grau da ordem maior antes de ser padre. A maioria com menos de 30 anos de idade. Vão ser 13 na Alemanha e 12 nos Estados Unidos. Europa. Em 1955, antes do concílio, 35% dos franceses, já é pouco, hein, iam à missa. Número que foi reduzido para menos de 5% e frequentemente idosos. Na Alemanha, 6,6% dos católicos assistem missa regularmente. É quase nada. Olha esse dado aqui da região norte da Bélgica. Tinha, em 2017, 6.197 pessoas consagradas, entre padres religiosos e religiosas, né? Pessoas consagradas. Cerca de 2/3 desse total é formado por religiosos. Apenas 15 anos antes, o número de pessoas consagradas era superior a 14 mil. Quer dizer, em 15 anos foi de 14 mil para 6.100 e pouco. Por quê? Porque deviam ser gente muito idosa. Olha isso aqui. E o número continua a diminuir, enquanto a idade média dos religiosos continua a aumentar. Atenção, há cerca de 100 anos, essa região, essa mesma, era uma das principais fornecedoras de missionários católicos no mundo. Depois, olha aqui um gráfico. Davi, um gráfico aqui, ó. É um gráfico. E aqui, deixa eu explicar, porque pode parecer meio confuso, mas é justamente, pega aqui a população mundial em 3 anos distintos. 78, 88 e o ano 2000. Então a população mundial vai subindo. Aqui a gente tem que olhar o lado esquerdo aqui. Então você vê a população era de 4 bilhões e pouco, foi para 5 bilhões, 6 bilhões e um pouquinho no ano 2000. Aqui do lado direito a gente tem a quantidade de padres. Então eram 420 mil padres e foi caindo para 406, 408 mil padres. Então veja aqui, se você vai aumentando a população mundial e diminuindo a quantidade de padres, a relação pessoas-padre vai só aumentando, né? Então nós tínhamos 10.195 habitantes por padre, foi para 12.700, aumentou 24,5%, e chegou a 15.232, aumentou mais 19,94%. Depois aqui tem alguns dados de congregações religiosas que
Eu vou mostrar só dos agostinianos, porque é a única que mostrava o histórico desde a época do concílio. Os outros mostravam só as épocas recentes, e aí a comparação que eu queria fazer não era possível. Então, olha isso aqui, os padres religiosos da ordem dos agostinianos no mundo. Vejam que eles tinham mais de 3.000 padres, estavam até numa ascensão, 66, 67, depois começa a cair. Depois de 2022 vai ter aqui menos de 2.000 padres. Tinha mais de 3.000. Agora aqui os religiosos masculinos agostinianos, né, que são vida consagrada, não sacerdote. Olha isso aqui, ó. Olha como era a curva em 54, 63, 66, 67. Tá vendo? Eles estavam crescendo. Aí quando em 71 cai, aí eles começam uma queda, tem uma reaçãozinha aqui em 2011, 12, 14, e depois em 2022, 20, 22 volta a cair. Pois aqui, total de sacerdotes religiosos nos Estados Unidos. Então, também a gente vê aqui a barra azul, sacerdotes, vai caindo, a linha laranja são os religiosos, também vai caindo. Ordenações dos Estados Unidos, país protestante, hein? Que tinha muitas conversões antes do concílio. Em 65, ano que acabou o concílio, havia quase 1.000 ordenações por ano nos Estados Unidos. Era praticamente o número da França na década de 50, hein? Olha isso aqui. Claro, é um país muito maior, mas é um país protestante. Aí aqui, foi caindo, 70, 75, hoje 515 ordenações ano. É bastante, hein? A França não ordena 100. Agora, por fim, no Brasil. Né? No Brasil não é diferente. Então aqui, dado estatístico de número de católicos no Brasil, IBGE, no final do 19, no primeiro censo que foi feito no Brasil, em 1872, 99,7% da população era católica. Claro que aqui falam, não, mas até que aqui também tinha escravo, que nem era católico, mas colocava que era porque o senhor era católico, whatever. É evidente que ali, apesar da maioria, era de católicos. Em 1970, depois do concílio, 91,8% dos brasileiros eram católicos. Pessoal, todo mundo no Brasil era católico. Eu me lembro quando eu era criança, eu sou de 75, era difícil ver um não católico. Em 91 já caiu para 83, em 2000 para 73, em 2010 para 74, e em 22 no último censo, 56,7. Os protestantes, que em 1970 eram 6% dos brasileiros, em 22 no último censo eram 26,9%. Depois aqui, para dar alguns números que nos tocam mais de perto. Durante os 8 anos que Dom Cláudio Umes foi arcebispo, o cardeal Dom Umes foi arcebispo de São Paulo, ele ordenou 43 padres. 43. Teve 2 outros da arquidiocese que foram ordenados por bispos auxiliares, então vamos colocar na conta, claro. E um terceiro que foi ordenado numa outra diocese, mas era daqui. Então vamos pôr na conta. Então dá 46. Em 8 anos. Em 8 anos, a arquidiocese de São Paulo, que é gigante, ordenou 46 padres. Isso aqui dá uma média inferior a 6 padres por ano. A arquidiocese de São Paulo, que é um mundo. E por fim, um dado bem recente de um artigo do nosso cardeal, de Dom Odilo, um artigo de 2019, ele diz que na arquidiocese de São Paulo, apenas 5% dos católicos frequentam regularmente a missa dominical, que é preceito, hein? Que é preceito. Então, 5% dos católicos frequentam regularmente a missa dominical. Outros cerca de 25% frequentam a missa de vez em quando. E são cerca de 70% dos católicos paulistanos que não frequentam a missa nunca ou quase nunca. Ele não está falando da população, está falando dos católicos. Então, e aqui se pegar esses 5% que vão à missa todos os domingos, que graças a Deus vão à missa todos os domingos, e perguntar para eles alguns pontos basilares da doutrina católica, é capaz de se surpreender, viu?
Pessoal, alguma dúvida? Não? Então, vamos rezar para encerrarmos a aula de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora do Carmo, São Bento e São Mauro. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.